Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa estratégia aqui, que faz parte de uma carteira fechada nossa, que é uma estratégia visando o médio prazo, que é o rastreador de tendências. Lembrando que essa é um tipo de operação aí, né, uma estratégia que a gente opera apenas na ponta compradora e faz a junção aí de análise técnica junto com alguns fatores é, positivos, né, ligado ao fundamento da empresa, que é como eu faço aqui no quadro para vocês, onde eu abro um pouco dessa estratégia, visando como é que a gente faz essa análise de contexto para tomada de decisão e também está ajudando aí vocês com as análises, beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para estar ajudando aqui desse lado, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando aí para mais pessoas, tá? E já de antemão também agradecer os comentários que a gente vem recebendo aqui nos vídeos, tá? Lembrando que eu vejo todos. E teve um probleminha, tá, pessoal, aqui no YouTube, que os comentários demoraram para aparecer nas publicações, mas a pedido de vocês, eu vi aí que teve muito pedido sobre essa empresa que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então continuem aí comentando se vocês têm entendido a análise de contexto que eu trago aqui para vocês, as questões de regiões de suporte, regiões de resistências, uma análise de contexto, né, uma análise técnica aí um pouco mais discricionária e até para a gente entender que ponto que a gente está e se realmente o conteúdo que a gente está trazendo aqui está ajudando vocês de certa forma. Então deixa um feedback para mim aqui nos comentários, tá? Lembrando que eu leio todos. Vou tirar um tempinho para responder os que apareceram aí dos outros vídeos que tinha dado um probleminha aqui no YouTube, beleza? Então fala aí qual ativo você está olhando para o médio prazo, qual ativo você está achando interessante graficamente, o setor, né? Qual setor você está olhando, diga aí, deixa aí nos comentários aí que depois eu vou dar uma olhada e aí eu volto a trazer análise aqui, quem sabe, de mais ativo aí a pedido de vocês. Lembrando que eu vou trazer aqui, claro, se o ativo que for pedido de vocês estiver aqui de acordo com a análise nossa, eu trago aqui, beleza? Dito isso, lembrando também, tá, pessoal, pelo nosso site capitalizo.com.br, tá rolando aí um cupom com 40% off no pagamento à vista e 30% off no pagamento e no cartão de crédito, tá? Então tudo isso vocês vão encontrar aí no nosso site capitalizo.com.br. Inclusive aqui na aba de resultados vocês conseguem ter acesso aí ao desempenho não só da carteira do rastreador, mas sim de todas as nossas operações aqui, tá? Lembrando que vamos dar uma olhada aqui na do rastreador de tendências. Rastreador, até o momento em 2023, a gente está aí com 20,5% de ganho contra 6,39% de Bovespa no mesmo período, tá? Então é uma estratégia aí que acaba capturando a maior parte do movimento quando o mercado entrega uma tendência bem definida de alta aí no médio prazo, tá? Então, dito isso, vamos aí para o que realmente interessa. O ativo aí hoje é IRBR3, tá? Eu separei aqui também três tópicos importantes que eu achei ligado ao fundamento da empresa. O primeiro é que a pior fase da empresa já passou, né? E tá com nova chance de capitalização aí, tá? Quer dizer, as chances de nova capitalização são baixas. Perdão, olha o erro, hein? Olha o erro, estagiário. Ó, o segundo tópico, tá? É que a empresa ela continua boa operacionalmente, ou seja, operacionalmente nas vendas, tá? As vendas continuam crescentes. E a terceira o terceiro tópico é que aí a possibilidade da empresa voltar a lucrar de forma consistente em breve, tá? Então, juntando esses pontos, a gente vai para o gráfico agora, dar uma analisada no contexto gráfico de RBR e também deixa aqui nos comentários o que você está vendo em RBR, tá? Qual é a análise de contexto que você está vendo, porque teve bastante pedido, por isso que eu resolvi trazer aqui IRBR hoje, porque está de acordo com as tomadas de decisões que a gente tem aqui, tá? Deixa eu só ajustar. É... Feito. Tá, então, IRBR. Tá, o que eu tô vendo aqui para IRBR, tá, pessoal? Foi um papel que acabou apanhando bastante, né? Foi um papel aí que acabou apanhando bastante, chegou a cair aí mais de 80%. Né? Mas, nos últimos meses, a gente está aqui com a possível formação de um fundo duplo, o que é um padrão bem importante e que, se confirmado, pode acabar fazendo um movimento exponencial de alta. Tá? Então foi um ativo que já fez uma primeira perna aqui de alta, mas como ela está dentro de um contexto aqui de fundo ainda, né, não é um movimento direcional, segue com boa possibilidade. Tá? Se a gente reparar
a gente tem aqui, ó, um fundo, um segundo fundo no mesmo nível e o rompimento aqui desse topo entre os dois fundos é acionado aí um fundo duplo, tá? E lembrando que quanto maior for o maior tempo gráfico acontecer esses padrões, mais relevante ele é. Então, estou vendo uma possibilidade aqui em RBR3 visando o médio prazo para capturar um movimento aí exponencial, tá? O que seria também, o que é conhecido na verdade no mercado como padrão de W, né? Então, se a gente pegar aqui por assimetria, não onde deu início a essa última movimentação, deixa eu excluir, né? A gente tem aqui, olha, essa região como início dessa última movimentação de queda. Então ele fez aqui esse movimento de queda, tá vendo? Esse movimento de queda fez um W, tá vendo? Por assimetria, a gente está aqui, ó, na metade do caminho, tá? Se ele aciona esse fundo duplo e realmente segue o caminho de alta, por assimetria, ele deve caminhar até o início desse padrão. E onde é o início? Aqui nessa região, olha, que vai em linha com aqui, ó, com o que deu início à última movimentação de baixa que o papel fez, né? Ficou feio esse desenho, né? Desenhar de uma cor só, por assim, ó, um W. Por assimetria, ele parou aqui na metade, por assimetria retornar lá para o início dessa movimentação. E olha que bacana, né? O que vai em linha com esse contexto do fundo duplo é que a projeção clássica entre o fundo duplo, eita lasqueira, né? A projeção clássica entre o fundo duplo, né? O rompimento do topo, olha lá, projetado para cima, ele joga o alvo lá no 100%, né? Se a gente reparar aqui onde fica o 100%, ele vai em linha com o quê? Com o início dessa movimentação, né? Então ele vai aqui bem em linha. Aqui está o início e o alvo de 100% está um pouquinho acima, né? Então a gente tem uma confluência de dois valores, de duas regiões apontando para um mesmo lugar, tá? O alvo antes é o 618, aqui na região de 63,80, ou seja, do rompimento desse topo até o 61,8 já é um upside de 57%, tá? De 57%. Então a gente tem aqui um movimento forte já de alta. Eita. A gente teve aqui um movimento forte de alta, imaginando aqui que o papel ainda possa fazer uma nova correção antes de tentar, né, iniciar mais uma pernada de alta, ele pode consolidar aqui, quem sabe, numa forma de bandeira, né, que seria isso aqui, para depois lançar um movimento para cima, ou ele andar aqui, que a gente chama de correção no tempo, né, que é quando o preço ele corrige lateral e não faz uma correção na contratendência, passar aqui mais duas semanas aqui de lado para depois tentar lançar um novo pivô de alta no semanal que vai em linha também com o rompimento aqui e o acionamento do fundo duplo, tá? Então bem bacana aqui RBR. E se a gente reparar, tá um ponto bem importante, olhando aqui para a esquerda do gráfico, a gente tem um vazio, né? Ó, reparem aqui, olha, tem um vazio entre a máxima desse candle e a mínima desse candle, tá vendo? Olha, a máxima desse candle e a mínima desse candle. Tem um vácuo aqui no meio, ou seja, qual que é o nível chave de resistência aqui de RBR? É essa região aqui, olha. Essa região é a região chave. Se ele conseguir romper esse nível de resistência, que é o nível chave, ele tende a querer caminhar para onde? Para o próximo nível, né? Que é aqui, olha. Essa região. E aí, mais uma vez, vai em linha aí. Deixa eu só ajustar aqui. Vai em linha com o que a gente estava comentando de mais uma confluência de valores, né? Olha, no 61, na projeção de 61 com 8, né? 63,80, que é um upside daqui do rompimento até ali, ó, 57, né? Foi o que eu falei. Então você tem um espaço, uma relação de risco-retorno bem favorável, tendo em vista que entre esse espaço dos 57%, você pode pensar em fazer, claro, uma saída parcial para administrar essa posição, tirar o risco da operação e ainda assim estar exposto dentro da volatilidade do papel com os outros 50% da posição correndo não, na verdade sem risco. Tá? Então a saída parcial serve aí para tirar o risco da operação e dar mais tranquilidade para você conseguir conduzir uma operação. Tá? Então é bem bacana aqui RBR, a gente tem aqui os indicadores em processo de descanso também, o que vai em linha com esse possível período
de correção, né? Mais uma semana aqui para IRBR, mas o TPV já passou para cima da linha 50. Eita, já passou para cima da linha 50, né? E se eu tirar um zoom aqui, olha, faz tempo que ele não passava para cima da zona 50, né? A última vez foi aqui em cima e ele estava em tendência de baixa ainda, né? Tava em tendência de baixa, estava caindo. Agora ele passou para cima do TPV, ou seja, demonstrando realmente que entrou um fluxo comprador em RBR e ela está querendo aqui fazer, né, acionar um padrão aí de topo de fundo duplo, pode ser um padrão de reversão aí de curto para médio prazo e levar o papel a uma tendência de alta novamente, tá? Então acho bem interessante IRBR. Agora, né, em questão de stop e ponto de entrada, tá, pessoal? Se o papel ele vem aqui para romper a máxima dessa semana, aqui, olha, sem fazer esse processo de correção, já é válido uma possível entrada, né? Por isso que eu sempre chamo de zonas, visando médio prazo, zonas de acumulação. Ou seja, se o seu capital total que você vai alocar dentro desse ativo, dentro dessa operação, ele permite com que você aloque 400 papéis, que no caso seriam 4 lotes padrões, seria você não comprar os 400 de uma vez, mas sim você aqui, ele rompeu o topo, né? Se caso ele romper e for embora, você já comprou um pouco aqui nessa região no rompimento, né? Porque tem pessoas que esperam o pullback, então você pode comprar aqui um lote, 2 lotes nessa região, aguardar a reação do preço após o rompimento dessa barra negativa em cima de um clímax aqui de resistência, né? Porque quem está tentando vender aqui nessa região de resistência, se ele vem e rompe a máxima, ele vai estopar todo mundo que tentou vender aqui. Então, geralmente, quando isso acontece, acaba impulsionando o preço para cima, tá? Ou, né, o que seria o ideal, ele ficar aqui acumulando lateral, né? Que seria a correção aí no tempo, ficar aqui, ó, mais uma, 2 semanas aqui nessa região, ou voltar a testar aqui, né, fazer uma correção aqui na contratendência, vir testar próximo da zona aqui dos 35 reais, né, acumular para ir lançar um pivô, tá? Então as zonas de acumulação aqui de compra para esse papel, acho bem interessante entre a região dos 40 e 50, né, 40 com 40, a região aqui dos 36, tá? O stop aí de volatilidade 10% abaixo disso, entre 10 a 15%, que é quem já assiste aqui os vídeos já está mais em linha com isso, visando capturar um movimento aí, né? Vou até marcar aqui, o que seria essa zona aqui, olha, para se acumular, né? Para se acumular nessa região. Um stopzinho aí de volatilidade de uns 10%, dependendo de como for o contexto aqui da entrada, né? Tem que ver, porque se pegar aqui embaixo na correção, o stop ainda fica um pouquinho mais aqui para baixo. Mas aqui, né, ó, nessa região, imaginando pegar aí, né, um upside de 57%, você tem todo esse espaço para trabalhar uma possível parcial, né? Então, olha a relação de risco-retorno como é bem favorável aqui e ainda sujeito a, com os outros 50% da posição, e buscar um alvo lá da projeção de 100%, que dá em 85 com 62, aí a gente já está falando de um upside bem maior, de 108%, né? Então, para ser também humilde, fazer uma parcial na metade do caminho, talvez aqui na região dos 50 com 35, né, que mesmo assim já é um upside aí de 26, 30%, então também já é interessante se pensar quando o ativo se desenvolver a favor da sua operação, você pensar em fazer uma parcial ou diminuir o stop de volatilidade que era de 15 para 10%, fazendo manejo de risco e carregando essa operação, tá? Mas é bem interessante RBR, queria saber a opinião de vocês. Fica aqui o meu agradecimento, bons trades para todos e até mais, tá, pessoal?